Capítulo 3. Ontem, ao longo de todo o dia, ela não me disse uma palavra a respeito do jogo. Não só isso, evitava me falar. Não mudou suas atitudes com relação a mim, a mesma sem cerimônia absoluta ao nos encontrarmos, com um não sei o quê de desprezo e de ódio. Tudo somado, ela não procura dissimular sua aversão por mim, bem, eu sei. Apesar disso, não esconde que precisa de mim e que me mantém ao alcance de sua mão como uma finalidade que ignoro. Entre nós, estabeleceram-se relações estranhas que são para mim, em parte, incompreensíveis se levarmos em conta o orgulho e o desdém que ela dirige a todo mundo. Ela sabe, por exemplo, que a amo com loucura. Ela me permite até mesmo entretê-la com minha paixão. Não poderia manifestar seu desprezo de um modo melhor que me autorizando a lhe falar de meu amor livremente e sem obstáculos. Eu faço tão pouco caso dos teus sentimentos, ela parece dizer, que tudo que puderes me dizer, tudo que puderes sentir com relação a mim, me é perfeitamente indiferente. Em outras ocasiões, ela me falou com frequência de seus negócios, sem nunca ser inteiramente sincera. Em seu desprezo por mim, introduzia refinamentos deste gênero. Sabia, por exemplo, que eu estava ao corrente de tal circunstância de sua vida ou de uma conjectura que lhe inspirava sérios temores. Ela própria me contava em partes estes acontecimentos, caso precisasse me usar para atingir seus fins, como escravo ou como garoto de recados. Mas ela não se confiava nada mais do que se confia a um simples empregado. E se todos os encadeamentos dos fatos me eram desconhecidos, se ela queria que eu me atormentasse e me inquietasse com seus tormentos e suas inquietudes, jamais se dignava a me conceder completamente amizade franca. Portanto, já que me encarregava com frequência de missões delicadas e mesmo perigosas, deveria usar, penso eu, de franqueza comigo. Mas iria ela se preocupar com os meus sentimentos, da parte que eu captava de seus alarmes e angústias, 3 vezes piores que as suas próprias, talvez, que me faziam experimentar suas preocupações e seus sonhos. Há 3 semanas eu sabia de sua intenção de jogar na roleta. Ela chegara a me advertir de que eu deveria jogar em seu lugar por não ser conveniente que ela mesma o fizesse. Pelo tom de suas palavras, notei que ela tinha alguma preocupação séria e não um simples desejo de jogar. O dinheiro em si não interessa a ela. Existe lá um objetivo, circunstância que desconheço, mas que posso adivinhar. Evidentemente, a humilhação e a escravidão na qual ela se mantém me daria, e me dão com frequência, a possibilidade de interrogá-la sem rodeios e sem cerimônias. Já que sou para ela um escravo, já que não existo a seus olhos, ela não pode ofender-se com a minha falta de polidez ou minha curiosidade. Mas, de fato, permitindo que eu lhe faça perguntas, ela não as responde. Algumas vezes não lhe presta qualquer atenção. Estas são nossas relações. Ontem, falamos muito de um telegrama enviado a Petersburgo há 4 dias e que continua sem resposta. O general está visivelmente agitado e preocupado. É por causa da vovó, certamente. O francês também está agitado. Ontem, por exemplo, após o jantar, eles conversaram seriamente por um longo tempo. O francês assume conosco ares incrivelmente altivos e negligentes. Como diz o provérbio, caso você o escolha em sua mesa, logo ele coloca os pés em cima dela. Mesmo com Paulina, sua sem cerimônia alcança a grosseria. Estando por perto, toma parte nos passeios da família pelo parque do cassino ou nas cavalgadas e excursões pelas redondezas. Estou a par há algum tempo das circunstâncias que iniciaram as relações entre o francês e o general. Na Rússia, tiveram a intenção de montar juntos uma usina. Ignoro se esse projeto foi abandonado ou se ainda falam dele. Além disso, surpreendi por acaso uma parte de seu segredo de família. O francês salvou efetivamente o general de complicações no ano passado ao lhe emprestar 30.000 rublos
para completar a soma que ficou devendo ao se demitir de suas funções. E o general está em suas mãos. Mas, no momento, é a senhorita Blanche que desempenha o papel principal em toda esta comédia, e estou certo de que não erro ao afirmar isto. Quem é esta senhorita Blanche? Disse por aqui que é uma francesa de qualidade, que viaja com sua mãe e que possui uma fortuna colossal. Sabe-se também que é parente distante de nosso marquês, algo como prima em segundo grau. Conta-se que antes de minha viagem a Paris, o francês e a senhorita Blanche mantinham relações mais cerimoniosas, mais delicadas. Agora, sua amizade e seu parentesco se mostram de modo mais direto e mais íntimo. Talvez nossos negócios lhe pareçam estar em condições tão ruins que julgam a partir daí inútil dissimular e nos demonstrar consideração. Antes de ontem, observei a maneira como Mr. Astley analisava a senhorita Blanche e sua mãe. Pareceu-me que ele as conhecia. Cheguei a pensar até que o nosso francês também já encontrou com Mr. Astley. De resto, Mr. Astley é de tal maneira tímido, pudibundo e taciturno que não podemos depositar qualquer esperança nele. Continuaremos a lavar a roupa suja em família. Em todos os casos, o francês mal o cumprimenta e não lhe concede nenhuma atenção. Isto quer dizer que não o teme. Isso também se pode compreender. Mas por que a senhorita Blanche também parece ignorá-lo? Mais do que ontem, o marquês se traiu. Declarou subitamente, durante uma conversa a respeito de não sei qual assunto, que sabia que Mr. Astley era colossalmente rico. Foi quando a senhorita Blanche foi levada a olhar para Mr. Astley. Compreende-se a importância que pode ter agora para ele um telegrama anunciando a morte de sua tia. Ainda que eu estivesse convencido que Paulina evitava intencionalmente um encontro comigo, assumi um ar indiferente e frio. Julgava que ela pudesse bruscamente decidir me procurar. Por outro lado, ontem e hoje, dirigi toda a minha atenção à senhorita Blanche. Pobre general, ele está decididamente perdido. Apaixonar-se aos 55 anos com uma tal violência é, sem dúvida, uma infelicidade. Acrescente-se a isso a sua viuvez, seus filhos, a ruína, as dívidas e, finalmente, a mulher pela qual ele se apaixonou. A senhorita Blanche é linda. Não sei se eu seria compreendido caso dissesse que ela tem um destes rostos que inspiram pavor. Pelo menos, sempre tive medo desse tipo de mulher. Tem cerca de 25 anos. Ela é grande, com belos ombros, pescoço e busto opulentos, uma pele bronzeada, cabelos negros como o ébano e muito abundantes, o suficiente para 2 penteados. Os olhos negros, o branco do olho ligeiramente amarelado, um olhar insolente, dentes brilhantes, lábios sempre pintados, e cheira a almíscar. Veste-se de uma maneira vistosa, ricamente, com elegância, mas com muito bom gosto. Seus pés e suas mãos são admiráveis. Sua voz, um contralto rouco. Ri às vezes às gargalhadas, mostrando todos os dentes, mas o mais frequente é permanecer silenciosa e com um ar insolente, ao menos na presença de Paulínia e de Maria Filipovna. Corre um boato estranho. Filipovna retornou à Rússia. Parece-me que Blanche não tem nenhuma instrução. Talvez seja até um pouco tola, mas, em contrapartida, é desconfiada e astuta. Creio que sua vida sempre esteve cheia de aventuras. Enfim, é possível que o marquês não seja de modo algum seu parente e nem sua mãe a sua verdadeira mãe. Mas parece que em Berlim, onde as encontramos, ela e sua mãe tinham boas relações. Quanto ao marquês, ainda que até hoje eu duvide que seja marquês, parece fora de dúvida que ele pertence à alta sociedade, tanto em Moscou quanto na Alemanha. Ignoro o que acontece na França. Disse que possui um castelo. Creio que durante estes 15 dias correu muita água sobre a ponte. Desta forma, ainda não sei ao certo se a senhorita Blanche e o general trocaram palavras decisivas.
Em suma, tudo depende agora de nossa situação, quer dizer, da quantidade de dinheiro que o general pode fazer cintilar diante deles. Se, por exemplo, viermos a saber que a vovó continua viva, estou certo de que Blanche sumirá em seguida. Julgo mesmo espantoso e ridículo ter me tornado de tal modo fuxiqueiro. Oh, como tudo isso me repugna! Com que alegria eu abandonaria toda esta gente e tudo isso que nos rodeia. Mas será que conseguirei me afastar de Paulina? Poderei deixar de espionar o que se passa à sua volta? A espionagem é certamente uma coisa abjeta, mas estou pouco ligando. Ontem e hoje, Mr. Astley me pareceu estranho. Sim, estou convencido de que está apaixonado por Paulina. Curioso e cômico, tudo que pode exprimir o olhar de um homem apaixonado, tímido e de uma pudicícia doentia a ponto de se preferir enterrar-se no fundo de um poço do que se trair por uma palavra ou por um olhar. Cruzamos com frequência com Mr. Astley em nossos passeios. Ele retira o chapéu e segue seu caminho, com certeza morrendo de desejo de se juntar a nós. E se o chamamos, declina o convite imediatamente. Nos lugares onde descansamos, no cassino, no concerto ou diante do esguicho, ele sempre para nas proximidades de nosso banco. Onde estivermos, no parque, na floresta, no alto do Schlangenberg, basta lançarmos os olhos ao nosso redor para vermos surgir inevitavelmente na clareira mais próxima ou atrás de um grupo de árvores a silhueta de Mr. Astley. Tenho a impressão de que ele procura uma oportunidade de me falar em particular. Nesta manhã nos encontramos e trocamos algumas palavras. Às vezes, ele fala usando frases entrecortadas. Antes mesmo de dizer bom dia, ele exclamou: "Ah, a senhorita Blanche." Conheci muitas mulheres como a senhorita Blanche. Calou-se, olhando-me de um modo significativo. O que ele pretendia dizer com aquilo, não sei, pois a minha pergunta, "O que quer dizer?" Ele sacudiu a cabeça e com um sorriso maligno acrescentou: "É isso. A senhorita Paulina ama as flores?" "Não sei", respondi. "Como? Não sabe mesmo?" exclamou completamente estupefato. Não sei, não prestei atenção", repeti rindo. Isso me dá uma ideia." Nesse ponto, me fez um sinal com a cabeça e retomou seu caminho. Tinha, aliás, um ar satisfeito. Ambos falamos um francês execrável.